Bem-vindos a mais um Ao Final de Semana. Hoje queria falar convosco acerca de 3 pontos. Queria falar convosco acerca do conceito de disciplina orçamental, portanto, das chamadas contas certas. Depois queria falar convosco acerca da TAP, sendo que pretende ligar estes dois temas. E depois, por fim, quero dar uma breve nota acerca do comportamento do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Ora bem, começando pelas contas certas, pelo rigor orçamental. Ora bem, as contas certas só não interessam a dois tipos de pessoas. Portanto, não interessam a políticos desonestos politicamente falando, políticos que prometem coisas que não podem acontecer, que cultivam ilusões, que acham que podemos gastar mais e que tal não vai penalizar um país, que acreditam naquele pensamento mágico que não é o rigor que faz com que um país progrida, não é a verdade que faça com que um país progrida, mas sim o pensamento mágico desses políticos que acredita que é isso que faz com que um país possa progredir. Há políticos que dizem que põem as pernas dos banqueiros a abanar, a ameaçá-los, não vendo que somos nós, é que estamos numa posição fraca. Portanto, as contas não certas interessam a esse tipo de políticos e interessam aos banqueiros que nos financiam essas contas e com a remuneração que nós fazemos dessa dívida podem comprar os seus iates, os seus charutos, os seus helicópteros. Portanto, os dois tipos de pessoas a quem não interessam as contas certas. Portanto, as contas certas não devia ser uma coisa de direita ou de esquerda, deveria ser uma coisa de bom senso, deveria ser uma coisa para a qual qualquer político consciente, qualquer político que promovesse a responsabilidade, portanto, iria procurar que fosse esse o caminho. Pois bem, o PS sempre teve um discurso contra as contas certas. Era Jorge Sampaio que dizia que havia dívida para além do déficit, foi Sócrates que levou o carro contra a parede, portanto, e que nos fez ser obrigados a pedir ajuda externa, era António Costa que dizia que vamos virar a página da austeridade. Pois bem, atualmente o PS está alegadamente pelas contas certas. As contas certas do PS podemos falar muitas coisas em que eu acho que elas estão mal feitas. Por exemplo, são muito mais feitas pelo lado da receita do que pelo lado da despesa, são feitas numa altura de alguma recessão ou numa altura de crise económica, enquanto nós sabemos que esses ajustamentos devem ser feitos mais em expansão económica. Podíamos falar muitas coisas acerca disso, mas o facto em si de o PS finalmente estar ou ter a opinião que as contas certas é algo de necessário, é uma coisa que em si é boa. Portanto, isso era um ponto que eu queria assinalar. Depois queria assinalar também outra coisa que tem a ver com a TAP. Era claríssimo que um Estado que não consegue ser excelente naquilo que respeita à educação, à saúde, à prestação da justiça, não deveria ir gerir uma companhia aérea, e o PS achou que o Estado devia ir gerir uma companhia aérea. Ou seja, a única reforma estrutural que o PS de António Costa fez foi reverter portanto, a privatização da TAP. Com aqueles discursos absolutamente parvos, que são os discursos de parvos para parvos, que são as caravelas dos tempos modernos, coisas que não fazem absolutamente nenhum sentido. Pois bem, o PS atualmente acha que a TAP deve ser privatizada, eventualmente até a 100%, e acha que o Estado deve sair do transporte aéreo. Ou seja, eu acho que é algo de bom o PS ter finalmente apercebido disto. Mas eu constato aqui duas coisas. Se nós pensarmos naquilo que diz respeito à disciplina orçamental e naquilo que tem a ver com posições estratégicas do Estado, o PS mudou 180 graus. E isto num país normal, exigente, seria algo que as pessoas se iriam interrogar, dizer assim, desculpa lá, nós tivemos um imenso custo social em termos feitas opções erradas. Portanto, quem lá estão são as mesmas pessoas, o mesmo partido que fez essas opções catastróficas que nos levaram ao ponto em que estamos, que é um ponto de absoluto marasmo económico, em que temos um país que praticamente há 25 anos que não cresce. Portanto, a nossa falta de sentido crítico, ou seja, reparem que eu não estou a dizer mal
de o PS ter refeito as suas políticas. Pá, já os devia ter refeito há mais tempo. Era totalmente visível, e mesmo só num discurso para iletrados é que os argumentos do PS podiam fazer algum sentido. Mas o que estou a dizer é assim, agora que se viu que toda a política do PS foi algo de profundamente errado e pelo qual nós pagámos, não existe nenhum sentimento face a isso. Por fim, queria fazer uma pequena nota sobre Augusto Santos Silva e a sua relação com o Partido Chega. Pois bem, Augusto Santos Silva é alguém que veio da extrema-esquerda. Era alguém que dizia que o que gostava era de malhar na direita. Entretanto, Augusto Santos Silva foi Ministro dos Negócios Estrangeiros. Eu acho que foi um bom Ministro, em que teve um posicionamento equilibrado. Portanto, eu julguei que Augusto Santos Silva, de alguma forma, já se tinha tornado mais sofisticado, já se tinha ido para um nível acima. Pois não, enganei-me. Augusto Santos Silva continua a ser uma pessoa com pouco nível e que não está preparado para a posição em que está. Portanto, o comportamento de Augusto Santos Silva face ao Partido Chega não é um comportamento aceitável num presidente de uma Assembleia da República. Não é aceitável que ele diga que seria uma nódoa ser, portanto, presidente dos deputados do Chega. Portanto, não é aceitável o tipo de comportamentos sistemáticos que Augusto Santos Silva tem tido. Nós achávamos que era impossível ter alguém pior e com pior nível do que Ferro Rodrigues, mas Augusto Santos Silva está a mostrar que tal é possível. Era isto que tinha para falar convosco. Cá nos vemos para a semana.